paz do Senhor, amados irmãos, que bênção estarmos aqui mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas. Este que é o quarto trimestre, o último trimestre de 2025 e tem temas aqui que são excelentes, né? Nós estamos estudando sobre a alma e é claro que a alma tem essas três faculdades, que é o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Hoje nós vamos estudar sobre a vontade, que está na lição de número 9. Vontade, o que move o ser humano. Ou seja, a vontade é aquilo que existe dentro de nós, tá, meus irmãos? A vontade é quase que a essência do nosso ser, porque tudo que fazemos, nós fazemos movido por uma vontade interior. E é muito interessante, particularmente eu não lembro, já estou na escola dominical desde 1990 e não me lembro de termos estudado um tema igual a este, então que bênção que hoje nós estamos estudando, né? Olha só, o textuário diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, Gálatas 5,16. Verdade prática diz: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária e vital para a existência humana. Porque nós temos a nossa própria vontade, não é? Mas a verdade é que se provou, inclusive, que a nossa vontade, em alguns aspectos, ela é pecaminosa e ela vai contra aquilo que Deus deseja para nós. Então, o melhor é que a nossa vontade esteja alinhada à vontade de Deus. Aliás, meus irmãos, você já parou para pensar nisso de maneira bem séria? Já imaginou se todas as tuas vontades estivessem de acordo com a vontade de Deus? Que bênção seria isso, não é? Porque Ele é soberano e Ele diz a própria palavra que Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de bem para dar o fim que nós merecemos, que nós desejamos, que nós queremos. Olha, de novo aí a questão da vontade, né? Mas para isso é preciso que a nossa vontade esteja alinhada à vontade do Senhor Jesus, tá bom? Olha só, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês nosso gráfico esboço, que é o gráfico que mostra, né, cada um dos pontos. Então, ponto 1, vontade, motivação, ação, conceito de vontade, do pensamento à ação, franqueza de vontade. Segundo, desejo da escravidão à redenção, experiência do deserto da era cristã, os desejos, perdão, da era cristã, na era cristã, e a decisão do homem redimido. Terceiro ponto, o ensino sobre os desejos em Tiago, atração e engano, abortando o processo. Tá bom, irmãos? Vamos lá para nós aprendermos melhor a esse respeito. Iniciando aqui o estudo da nossa lição, você, como sabe, tem aqui a palavra-chave que é vontade, tá? A palavra-chave aqui é vontade. Existe, meus irmãos, duas palavras gregas para falar de vontade. A primeira é telema, e a segunda é bolema, tá? Bolema. Essas expressões, elas são diferentes e também a aplicabilidade delas no tocante ao significado. Porque a palavra telema vem de telo. Telo é o querer, portanto, o ato de desejar, de querer, a vontade de querer, de realizar algo. Sendo que esta vontade, ela opera de maneira sinérgica. Por que sinérgica? Porque ela não opera de maneira independente, tá? Porque ela depende também da vontade de Deus, tá? Então é uma sinergia com a vontade de Deus. Mas a palavra bolema é diretamente voltada para a vontade de Deus em nós. Então, independente da vontade humana, porque, como eu disse no início, a nossa vontade muitas vezes ela pode ser corrompida. A vontade de Deus é que os planos dele se cumpram em nossa vida e, portanto, esses planos vão se concretizar dentro da vontade de Deus, mas usando também a nossa vontade, porque ele sabe o que é melhor para nós. E nós
precisamos entender que a vontade de Deus é melhor para nós, não é, irmãos? Então, é muito importante a gente entender esse aspecto, tá bom? Da etimologia da palavra. Queridos, nós temos aqui o primeiro ponto que fala sobre motivação e ação. Conceito da vontade. Né? Vontade é a volição, né? Capacidade humana de desejar, de querer, de almejar, de escolher e de agir, tá bom? Ele diz aqui que ela pode ser entendida como motivação. E eu quero acrescentar, meus irmãos, me permita, que eu acho muito interessante, porque, inclusive, eu já escrevi sobre isso, tem um artigo sobre isso, né? Porque eu achei muito interessante, e eu gosto muito dessa palavra entusiasmo, tá? Então, a palavra motivação, a vontade, ela age em conjunto com a motivação, que age também em conjunto com o entusiasmo. Então vamos por parte aqui para a gente entender. A palavra motivação vem do latim movere, que quer dizer mover ou se movimentar para uma ação. Então, nesse sentido, a vontade não é algo que fica apenas inerte, não é? A vontade é algo que se concretiza em uma ação. Isso é muito importante. Mas é possível que você tenha apenas a vontade, a motivação, mas não tenha o entusiasmo. Irmão, grave isso aqui, que é muito importante. A palavra entusiasmo vem de duas palavras gregas. A palavra en, que quer dizer dentro, né? Você sabe disso, e a palavra theos, em theos, entusiasmo, em theos. Então significa dentro ou Deus dentro. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você sabia disso? Comente aí se você sabia e o que, que você acha disso. Ou seja, em theos, Deus dentro. Então, entusiasmo, é claro que aí tem todo um histórico, a gente precisa ser honesto com os irmãos, porque essa palavra ela remonta, por exemplo, aqueles, digamos assim, sacerdotes, aqueles religiosos, né, profetas, pagãos mesmo, que diziam que quando estavam, por exemplo, agindo sobre a direção dos deuses, das entidades, então eles tinham esse entusiasmo, porque era Deus, aquele Deus dentro deles, né? Só que, apesar de ter sido extraída de uma palavra pagã, mas tem um significado muito bonito também para o cristão, porque não é outro Deus que age dentro de nós, é o Deus vivo, poderoso, Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, é o Cristo vivo, é o Espírito Santo. Então, entusiasmo é muito interessante, não é? É como se Deus estivesse agindo dentro de nós, dando esta força, esse desejo para que a gente possa tomar as ações necessárias. É por isso, meu amado irmão, que nesse sentido, as nossas vontades precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Porque se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, e se você tiver esse entusiasmo, esse Deus dentro, então sabe o que é que vai acontecer? Você vai realizar, você vai fazer. Isso aqui não quer dizer aquela coisa dos coaches, não, né? Mas também a gente não pode demonizar tudo, porque essas pessoas agem dessa forma, prometendo falsas esperanças, que a gente não pode dizer também que Deus vai nos abençoar, principalmente se nós estivermos dentro, no centro da vontade dele, e se a nossa vontade for fazer a vontade dele, porque aí ele vai colocar em nós esse entusiasmo, e você vai e você realiza. Deixa eu contar um exemplo particular para vocês entenderem. Essa casa onde eu estou morando era uma casa que estava completamente em ruínas. Quando eu cheguei aqui, que olhei a casa, me senti como Neemias chegando nos muros de Jerusalém e vendo tudo derrubado, tudo em ruínas, uma coisa que não dá para explicar assim, a não ser por imagens. Eu tirei fotos do início dela, nós fizemos um culto aqui em Ação de Graças e mostramos isso para os irmãos.
E alguns irmãos ficaram quase sem acreditar, sem entender que a casa estava desse jeito. Alguns, até parentes, não foram muito a favor. Mas dentro de mim, irmãos, tinha esse entusiasmo. Mesmo desempregado, mesmo não ganhando bem, mas com esse entusiasmo, com essa motivação, eu disse: é aqui que Deus quer que a gente more. Então, fizemos o negócio, e em apenas 2 meses, porque o próprio dono que vendeu disse para mim uma palavra: em 1 ano você vai deixar essa casa inteira. E não foi 1 ano, foi 2 meses, porque dentro de mim havia o entusiasmo que dizia que eu ia vencer, que eu ia conseguir. Não tenho dúvida de que isso foi algo colocado pelo próprio Deus para que eu pudesse entrar nessa obra, não é? E fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Meus irmãos, agora, aqui o segundo ponto fala do pensamento à ação, né? O pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com o sentimento ou desejo, que é aí que a gente precisa entender. Veja que nós estamos estudando sobre as faculdades da alma, tá, irmãos? Uma das faculdades da alma é o intelecto, capacidade de pensar, racionalidade. Então, você pensa, o pensamento vem, e alguns dizem que o pensamento é o pai da ação, é ele que gera a ação. Mas ele vai gerar a ação com a ajuda da vontade, com a ajuda, sabe, dessa motivação, deste entusiasmo que eu falei para você. Então, quando isso acontece, tudo dá certo, tudo se encaminha para o bem, tá bom? Agora, irmãos, aqui ele cita, né, a questão de Eva, a questão da tentação, do desejo de querer ser igual a Deus, tá? E eu acho interessante uma coisa aqui que ele diz, que Adão pecou sem ser enganado, porque significa que seu entendimento da proibição e consequência relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Ou seja, Adão pecou, né? Ele sabia que era pecado, mas ele teve o desejo de comer do fruto, né? É um mistério, essa parte é uma parte que a Bíblia não explica. Porque, veja bem, uma coisa que nunca eu consegui compreender bem é como é que Eva tomou o fruto e imediatamente ela não teve aquela reação. Ela só foi ter essa reação, pelo menos é o que a Bíblia mostra, quando ela dá para Adão e ele come do fruto. Ou seja, então, de certa forma, quando ela comeu e apresentou o fruto para ele, né, ele não sentiu que alguma coisa estranha teria acontecido com ela. Mas quando ela come, quando ele come, então ambos, a Bíblia diz, ambos. Foi só quando Adão comeu que ambos sentiram que estavam nus, né? Então, isso é um ponto muito importante para nós levarmos em consideração. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui no ponto 2, eu gostaria de mostrar um infográfico que eu fiz especialmente para vocês, tá? E esse infográfico ele é muito comprido, ele é muito longo. Eu não vou falar sobre tudo, mas eu vou apenas apresentar ele a vocês. E eu acredito que, como na aula você vai ter mais tempo, você pode apresentar ele. Por quê? Porque ele mostra a vontade humana. O que é a vontade humana, as camadas da vontade, a motivação da vontade, né? E ele mostra também a ação, que é um movimento concreto, esse entusiasmo, que foi o que eu falei, né? A fórmula da vontade forte, porque aqui falou da fraqueza de vontade, né? Em relação a Adão, e obstáculos à vontade. Então, olha só, passando aqui rapidamente. Vontade, nós já dissemos o que é vontade, né? É o centro decisório da alma, onde escolhemos entre alternativas, principalmente do desejo, né? Aquilo que nós queremos. Poder de direcionar a vida, que determina o rumo das ações. Ela é essa força interior, por isso que a ilustração que eu resolvi mostrar aqui, né, gerada por IA, segundo os comandos que nós demos, é como se fosse um coração inflamado. Por quê? Porque a vontade
é esse desejo inflamado, não é, de fazer alguma coisa, tá? Então você tem as camadas da vontade, vontade instintiva, que é aquela vontade impulsiva, rápida, vontade emocional, que já é voltada para os sentimentos, né? Ela pode ser oscilante, ela pode mudar. Vontade racional, decide o que é certo, ou seja, essa é uma vontade mais estável, mais de acordo com a intelectualidade, que é a outra faculdade da alma, tá? Vontade espiritual, que é alinhada com valores, por exemplo, a palavra de Deus, né? E quando a vontade divina governa, nasce disciplina e caráter, tá? Motivação, meus irmãos, para a questão da vontade. É o motivo interior, que acende o desejo de agir, pode ser intrínseca, recompensa, pressão, pode ser extrínseca, né? Recompensa. Impressão pode ser intrínseca, porque aí está falando do propósito, da alegria, do sentido. Ela é forte, mais estável, né? Depende de sentimentos, acende o movimento, mas não sustenta. Aí você tem, por exemplo, a ação, né? A ação é o movimento concreto que transforma a intenção, pensamento em realidade. É a ponte entre motivação e resultados, ou seja, aquilo que você tem como motivação e o resultado, que foi o testemunho que eu dei aqui do nosso lar. Não é? Eu sempre falo isso porque eu sei que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que colocou esse desejo no nosso coração. Irmãos, ela estabelece hábito e muda a identidade. Sem ação, vontade e motivação evapora, ou seja, precisa ter efetivação da vontade, tá? Ação repetida gera disciplina, disciplina cria crescimento, tá bom? Aí você tem o entusiasmo, né? Entusiasmo é essa energia, por isso que a gente colocou aí esse fogo, né? E já botei o exemplo para vocês, já falei, né? O enteos, ou seja, cheio de Deus, o Deus dentro, né? Então, é a motivação, mais a alegria, mais o propósito vivo. Sustenta a ação quando a motivação acaba, porque pode acontecer isso. Eleva o nível de energia emocional e espiritual, porque vem de Deus esse entusiasmo. Não é barulho, é fogo interior contínuo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E aí, para quem é crente pentecostal, sabe o que significa isso, né? Aquele fogo do Espírito Santo que coloca dentro de nós o desejo de fazer algo. Então, isso é Deus dentro de nós, tá, irmãos? Aí você tem a fórmula da vontade, clareza de propósito, saber o porquê está fazendo aquilo, né? Decisão firme, assumir a responsabilidade, saber dos riscos, saber dos desafios, mas procurar formas, ações diárias para ir vencendo esses desafios. Tem que ter autopercepção, entender impulsos e emoções. Precisa ter perseverança, né? Que é a vontade maior que é a oscilação emocional. E por que isso? Porque algumas vezes vai haver problemas e você precisa vencer esses problemas, tá? E precisa ter o valor espiritual, né? Que é exatamente viver com sentido, com propósito na palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Existem obstáculos à vontade, né? Que por exemplo, confusão de propósito, às vezes não saber o que quer, né? Emoções instáveis, uma hora quer, outra hora não quer. Esse problema, meus irmãos, eu creio que um dos maiores inimigos da vontade é a procrastinação. É você adiar aquilo que tem que fazer. Outro obstáculo à vontade é o medo da falha, né? Ou seja, todos nós temos medo de falhar. E é possível que a gente falhe. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós estivermos fazendo dentro da vontade de Deus, irmãos, é impossível falhar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: tenho colocado o Senhor à minha frente, e com o Senhor à minha retaguarda, nunca serei destruído. O salmista. Né? É impossível a gente ser destruído com Deus tomando conta de tudo. Tem desafios? Vai ter desafios. Mas não significa que nós vamos ser destruídos, tá? Que nós vamos falhar. Então, precisa de ter essa autodisciplina, né?
E outro obstáculo é a baixa consciência do próprio valor. Precisamos entender que Deus é quem nos valoriza, não somos nós. É Deus que nos valoriza. Então a gente precisa valorizar o valor que Deus nos dá, tá? Isso é muito importante, meus irmãos. Vamos lá, dando continuidade. O segundo ponto, meus irmãos, fala sobre a experiência do deserto. Fala sobre o povo de Israel que se tornou escravo dos seus desejos, né, durante a peregrinação no deserto. Tá? Deixaram-se levar pela cobiça do deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo deles, mas isso fez definhar a alma deles. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. O povo de Israel queria entrar na terra de Canaã. O povo de Israel queria chegar na terra que emana leite e mel. Foi promessa de Deus, Deus disse que ia fazer isso, tá? Mas o que a gente precisa entender é que o caminho para chegar lá em Canaã não é fácil. Vai ter problemas. Nós vamos ter limitações. Vai ter dificuldades na viagem. Nem sempre você pode comer uma picanha, mas se tiver uma comida inferior, mas a gente precisa comer porque está dentro do propósito de Deus. Então, nem sempre a gente pode querer ou desejar tudo aquilo que o nosso coração almeja. Né? Coloquei aqui, ó, nem sempre devemos satisfazer todas as nossas vontades, visto que na vida cristã haverá momentos difíceis para cada desejo. Ou seja, então, se você está no deserto, não tem por que você querer desejar uma carne muito boa. Está no deserto, está na prova, está na luta, está na dificuldade. Então a gente fica com aquilo que Deus nos disponibiliza, nós ficamos com aquilo que Deus nos disponibiliza naquele momento. Né? Então vai ter momento que as vacas vão ser magras, mas vai ter momento que as vacas vão ser gordas, como na visão de José no Egito. A gente precisa entender isso. O povo de Israel não entendeu isso. Então, na prova, entenda isso. E vai ter momentos difíceis e nós precisamos entender. Mesma coisa em relação ao desejo na era cristã. Tá? Todo cristão precisa decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito cobiça ou milita, em outra expressão, contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, eles são opositores um do outro. A carne e o Espírito. Tá? Então, a vontade carnal, ela sempre ela será pecaminosa. Porque aí vai ter todas aquelas obras da carne que nós já conhecemos, né? Inimizade, porfia, intriga, inveja, ódio, glutonaria, prostituição, feitiçaria, tudo isso e outras coisas que o texto deixa claro, são obras da carne. Mas essas obras da carne, elas fazem parte do desejo carnal. Porque a nossa vontade, de certa forma, ela é corrompida. Então, ela vai desejar essas coisas, não é? E um detalhe, meus irmãos, é que o pecado ele é atrativo. O pecado tem muitas coisas que são atrativas para os seres humanos, mas eles, no final, é morte pura. Tá? Então, mas tem a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é divina e santa, porque vem de Deus, e o que vem de Deus é bom, o que vem de Deus é puro, o que vem de Deus é santo. Então, a decisão do homem redimido é fazer a vontade do Espírito. Isso significa renunciar carnalmente para satisfazer a vontade do Espírito. Por exemplo, as disciplinas cristãs, né? A oração, a leitura, a meditação, a palavra, o jejum, né? Você suportar uma ofensa de um irmão. Então, isso é renunciar. Porque muitas vezes você vai ter um dia de trabalho, vai estar muito cansado. E quantas vezes não acontece isso com a gente, né? Nós vamos orar e a gente acaba dormindo. Então não é fácil, não é? Do mesmo jeito que não é fácil também você meditar na palavra. Né? Hoje está tão difícil isso, as pessoas tirarem um tempo para meditar na palavra, para ler a palavra. Eu estou falando disso diariamente.
precisamos fazer isso. Precisamos ter essa rotina santa, tá? De buscar a Deus através da sua palavra, né? Meditar nela, né? E também ter cuidado com essa questão dos relacionamentos. Ter cuidado com os mais fracos, conforme a palavra de Deus também nos informa. Meus irmãos, o último ponto fala, o terceiro ponto fala do ensino sobre os desejos de Tiago, né? Então ele fala aqui da atração e do engano. Ele usa a palavra concupiscência, né? Porque ele fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, né? O versículo 14. Mas cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo, tá? E depois, a concupiscência tendo concebido, ele faz uma comparação aqui com a mulher quando está grávida, né? Então, o desejo é concebido dentro da pessoa, né? Gerado dentro da pessoa, mas aí depois que ele é concebido, depois que ele nasce, o que é que ele diz aqui, ó? E depois que ele dá a luz ao pecado, olha só, né? Então, ele é gerado dentro de nós, mas aí depois ele dá a luz, ou seja, ele nasce, né? E esse nascer significa concretizar o pecado, né? E uma vez concretizado, que aqui é chamado de consumado, né? Consumado o pecado, o que é que ele vai gerar? A morte. Ou seja, então, meus irmãos, não adiantou nós seguirmos os nossos próprios desejos, tá? Porque nós desejamos, os desejos são carnais, mas depois de eles serem consumados, eles vão gerar a morte. Eu peguei aqui, meus irmãos, o exemplo de Davi, tá bom? Davi desejou Betseba, olhou, ela estava lá tomando banho, despida, ele desejou, né, aquela chama do seu coração, foi um ímpeto muito grande de ter aquela mulher, mesmo sabendo que era casada, mesmo sabendo que um dos seus principais generais era casado com ela. Então, ele, mesmo assim, ele desejou, não só desejou, mas esse desejo, conforme diz Tiago aqui, foi uma atração, um imã, que puxou para que ele consumisse o pecado. E o pecado deu à luz, né? Ou seja, o desejo deu à luz ao pecado. E depois do pecado consumado, veio a morte, né? Não dele, porque Deus livrou ele da morte, mas o filho dele pagou nesse sentido, né? Porque o filho dele morreu em consequência do pecado, tá? Então, meus irmãos, precisamos atentar para isso. E para finalizar aqui, uma coisa muito importante que precisa, e eu estou aqui nesse ponto aqui, olha, eu fiz essa pequena ilustração que mostra isso, né? Esse processo. Quando você, porque o desejo, ele vai ser inato, todo mundo tem esse desejo, tá bom? Mas o que o nosso comentarista diz é que a gente precisa abortar o processo. Ou seja, não deixar o pecado dar à luz. Não deixar o pecado consumar. É possível fazer isso. Então, mesmo que a gente tenha algum desejo que não é da vontade de Deus e que é claramente pecado, professor, o que você precisa fazer? Abortar esse desejo, tá? Cortar o vínculo, cortar esse elo de ligação, para que ele não se consuma, para que ele não venha a nascer e daí gerar o pecado. Tá bom? Professor, Deus abençoe você. Pegue os nossos gráficos, ministre e que Deus dê uma aula abençoada, cheia da sua presença. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.